Papo 96 está de volta aqui pela sua TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Deixa eu começar esse bloco mandando um abraço para os meus amigos aqui, o Carlão e a Cristiane da D2, que sempre colaboram com a gente. Mandando um abraço também para a Helena, da Floricultura Central. E um abraço lá para o Jorge Ayala, do Projeto 10.1, que sempre colabora com a gente aqui. Bem, gente, vamos continuar conversando com o Ayrton. Eu falei de prédios antigos, prédios que podem ser tombados, a gente vê muito isso aí. Primeiro, explica para nós por que um prédio é tombado. Significa que ele está muito próximo de cair? Não, normalmente são prédios antigos. Sim. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar do Conselho, né? Que é recém-criado. Recentemente foi criado, através de uma lei municipal, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, com o DEPAC. Mas isso é um sonho seu, que você já luta faz tempo por isso, né? Que eu já vi você falar sobre isso há muitos anos. As discussões em torno da criação desse conselho é desde 97, né, quando começou a ser discutido. Justamente por um motivo. Algumas pessoas pediam o tombamento de alguns prédios da cidade. Pediam a quem? Ao CONDEFAT, que é o órgão estadual. Mas já é política do CONDEFAT não fazer tombamento no nível municipal, e estimular a criação dos conselhos municipais. Então começa a partir de 97 essa discussão em torno da criação de um conselho. Você recebeu aqui outro dia a visita da Selma, que escreveu o livro sobre a história de Cubatão, e ela foi uma das pessoas que de início lutou para a criação desse conselho, que acabou sendo criado em 2003, em janeiro de 2003, mas que efetivamente instalado em dezembro de 2004. Tá. A lei é de 2003, mas em dezembro de 2004 ele que foi empossado. É um conselho paritário, né, ou seja, participam dele tanto pessoas da sociedade civil, de entidades como o OAB, a SEC, a SIC, Prefeitura e Câmara. Né? E qual o objetivo? O objetivo é, primeiro, inventariar os bens que nós temos em termos de passíveis de construções, tombamento. ou a gente, uma terminologia mais técnica, né? Bens tangíveis ou intangíveis, ou seja, material ou não material. Os bens materiais é aquilo que a gente pode ver aí, os monumentos, o prédio da biblioteca é um deles, os monumentos da Serra do Mar, que já são tombados pelo CONDEFAT desde 72, né? Mas pertence aí à história do nosso município. Vilas operárias da Fabril e da Light. Tem que ser rápido, antes que acabe com a Vila da Fabril. Sim, o processo já foi aberto. Então, esses são os bens que nós temos em termos de bens materiais, patrimônio cultural da cidade. O Conselho, então, em fevereiro deste ano, resolveu abrir alguns processos de tombamentos. Então, de imediato, nós abrimos 3 processos de tombamentos. Né? O Conselho, isso. Abrimos mais 4 nessa semana, que eu já falo daqui a pouco. Mas esses 3, Vila Operária da Fabril, a nossa preocupação realmente em que aquilo se acabe, né? É um vestígio importante da história do município. O Conselho não consegue entrar com uma medida cautelar enquanto não existe o processo para que o Ministério Público... O fato de ter aberto o processo, isso já protege o bem. Então nós entramos em contato com a empresa na época, em fevereiro, comunicamos o fato que o processo está aberto e que a partir daquele momento eles não devem promover nenhuma demolição sem antes consultar. Nós notificamos, sim. Mas nós sentimos uma boa vontade muito grande por parte da empresa em preservar isso. Ninguém quer inviabilizar a empresa, muito pelo contrário. Na reunião que nós tivemos com a diretoria da Ripasa na época, deixamos muito claro, olha, nós queremos preservar aquilo que resta, colaborar com a empresa no sentido de sugerir a ocupação dos imóveis, equipamentos públicos, né? E preservação daquilo que resta. E nós sentimos uma boa vontade deles em manter o que restou lá de pé. Né? Mas deixa eu só concluir, nós abrimos 3 processos, como falei. Certo. Né? A Vila Operária da Fabril, o prédio da Biblioteca Municipal, já falamos os motivos, inclusive, e o reconhecimento
do tombamento feito pelo Condefat em agosto de 72 dos monumentos na Serra. Certo. Então a gente fala tombamento ex officio, né? Tombamento é um termo que às vezes as pessoas não entendem e acham que é para derrubar. Não é para derrubar, é para preservar. Mas o termo vem da Torre do Tombo, em Portugal, onde nessa torre eram registrados todos os bens patrimoniais do país, e daí se convencionou falar tombamento, né, para se referir àquilo que deve ser preservado. Lá no Itutinga Pilões também tem muita coisa antiga, que uma parte da cidade, assim como também na Fabril, eu digo o seguinte, eu ia te falar aquela hora, tem muita gente que deve estar com o coração doendo quando vê aquela Fabril lá sendo demolida, muita gente que morou lá, o vereador Romeu, Manaus, que conta muitas histórias, quanto futebol rolou na Fabril, Arlindo, quantas decisões foram definidas naquele campo do comercial. Eu tenho certeza que muita gente hoje em dia deve estar muito triste de ver aquilo ali se acabando. Tudo bem que faz parte da história e essa evolução é necessária, mas tem que ter cuidado, né? Mas aqui em Itutinga Pilões, aqui tem algum plano, algum projeto, que tem algumas construções também, que ali também tem um embrião da nossa cidade, está ali, né? Pois tombar não é simplesmente abrir o processo e declarar tombado, né? O Condepac possui um órgão técnico, são pessoas que têm nos auxiliado lá no levantamento de documentos necessários, são critérios de tombamento, onde precisa deixar claro que aquilo é importante para o município. Então são documentos que precisam ser levantados, são textos que precisam ser produzidos, são visitas de campo para registrar, fotografar. Isso demanda muito tempo. Nós não podemos simplesmente abrir todos os processos necessários de uma vez só. O Itutinga Pilões, assim como a série de monumentos que a cidade possui, já estão numa lista, num inventário produzido pelo Conselho, para que no futuro, a gente espera que seja um futuro próximo, possa estar tombado. Pra você ter ideia, nesse processo de criação do Condepac, nós tivemos muito contato com o Condepasa em Santos, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. Em Santos isso tem 10 anos, né? Demorou muito para que houvesse uma estruturação do Conselho, e hoje eles possuem uma relação muito grande de bens tombados, sobretudo no centro da cidade, onde a legislação já protege, né, esses prédios públicos, etc. Mas só para concluir é o seguinte, nós nessa semana resolvemos abrir mais 4 processos de tombamentos. Você sabe que lá no Pilões foi demolida uma construção de 1928, né? Onde? Lá em Itutinga Pilões. Ah, sim. Sabe por que não? Não sei por quê. Não sei por quê. Aliás, aquela lista, melhor, aquela região, eu estive visitando por algum tempo atrás, e precisa ser feito um levantamento mais sucinto ali. Nós temos um trabalho no arquivo histórico, onde é o histórico da vila, né? Mas como não existe processo de tombamento, ainda não foi feito um estudo mais aprofundado. Nesse inventário que foi feito, teve alguma grande surpresa, sim ou não? Não, são basicamente bens que todos conhecem, mas que nunca se pensou numa preservação. Essa semana, então, abrimos 4 processos. Isso, quais são? Né? Primeiro, aquele trenzinho do Anilinas. Ah, legal. O que é aquele trem? Aquele trem, é uma presa de guerra. Poucas pessoas sabem disso. Mas uma presa de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914, 1917, um navio alemão foi aprisionado aqui no Porto de Santos. O Brasil estava... Capturou os alemães. O Brasil pertencia aos aliados, aquele negócio todo. E esse navio foi apreendido. Todas as mercadorias que tinha o navio foi confiscado pelo governo do Brasil. Inclusive 3 locomotivas. 3 Henschel, Som é a marca alemã. A nossa é a 915. Das 3, uma ficou em Cubatão e servindo a Itutinga Pilões, né, na linha de trem lá, que servia inclusive a fábrica de papel, e 2 foram para Santos. Uma explodiu na década de 60, quando da explosão do gasômetro em Santos. Tá. Ficaram 2, a nossa e uma que está sendo restaurada, inclusive. Em Santos? Não, ela foi para Sorocaba, onde é feita a restauração. Tá. Né? E, bem, esse é o primeiro processo. A locomotiva do Parque Anilinas. Outro processo de tombamento que nós abrimos essa semana é a Vila Operária da Light.
que está 100% preservada, né? Não tem problema ali é só mesmo a conscientização da comunidade que deve manter a vila intacta do jeito que está. Abrimos um processo também de tombamento das telas do Jean Luciano, 3 telas. O Menino Felipe, que está no bloco cultural, e 2 telas que estão no gabinete do prefeito, na sala. Do Benedito Calixto, né? Jean Luciano pintou uma tela com base num desenho, num quadro do Calixto. Tá. Os 3 são do Jean Luciano. Olha, poucas pessoas conhecem, mas são telas enormes e lindinhos de detalhes, assim, coisas lindíssimas mesmo. Aqui o Jean Luciano pintou, com base na tela do Calixto, o encontro de Martim Afonso de Souza com o João Ramalho no Porto de Piaçaguera, aqui em Cubatão. A tela original é do Calixto. E o Jean Luciano, um pintor francês que esteve no Cubatão, morou em Cubatão durante um tempo, pintou tão bonito quanto o quadro do Calixto. E um outro quadro que apresenta a figura do Martim Afonso Souza, cujo original é do pintor Waste Rodrigues, né? Então são essas 3 telas. Essas 3 telas nós abrimos o processo no momento. Falta falei 4. Né? A locomotiva, a Vila Operária, daqui a pouco os quadros. Os quadros. Não, os quadros do Mas você fala daqui a pouco, nós estouramos nosso tempo aqui nesse bloco, daqui a pouco ele volta aqui para dizer o seguinte: qual será o 4º objeto de tombamento? Vou te perguntar também da casa do Armando Cunha e de alguns imóveis que estão à venda na Avenida 9 de Abril ainda, que estão nesse processo de tombamento. Bem, você que está acompanhando o nosso programa, dá um tempinho, a gente volta já conversando com o professor Wellington Ribeiro Borges, que vai falar para a gente sobre a Semana Afonso Schmidt e continuar batendo esse papo legal aqui sobre a história da nossa cidade, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta.